Sabe aquele ditado, seja pau pra toda obra e mestre de nada? Mas acho que aqui no Brasil a gente fala mais, seja pau pra toda obra como se fosse uma coisa boa. Bom, eu lembro que nas minhas empresas, onde eu já passei, nas minhas não, as que eu já passei, esse tipo de pessoa nunca era valorizado. Era incrível. E eu achava isso um absurdo, mas eu acho que agora eu descobri por quê. Vamos lá? Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a leitura de um livro, sobre aquela questão daquele ditado, né? Porque aqui no Brasil, vamos ter uma conversa mesmo hoje. Tem gente que assim, ó, eu não posso evitar, esse livro é muito bom. Então eu vou fazer muitos takezinhos desse vídeo aqui, sobre cada capítulo desse livro, porque é muito bom. Então, assim, às vezes a pessoa fica em dúvida se compra ou não compra. Então, se caiu nesse vídeo aqui, não tenha dúvidas. Mas vocês vão ter um pouquinho da ideia de como que o negócio funciona. Eu não sei vocês, mas eu tô sempre nessa coisa de assim, ó, que talento que eu tenho, eu não tenho talento nenhum, né? Hoje em dia se fala muito da gente fazer aquilo que a gente gosta. E aí eu fico pensando, mas eu não tenho talento nenhum. Ou os talentos que eu tenho, não tem como monetizar isso, como criar uma fonte de renda a partir disso, não tem como servir e ganhar dinheiro a partir disso. Fico sempre em dúvida, né? Qual que é a minha vocação, minha missão, meu propósito, meu chamado. A gente enumera várias coisas. E a gente percebe que a gente não consegue ter um êxito, um sucesso e fazer as coisas com maestria, porque a gente também nem descobre o que tem pra fazer, né? Parece que são muitas possibilidades e mesmo assim a gente não descobre qual que é a nossa vocação. E aí no meio disso daí, muitos de nós vira aquele pau pra toda obra. Eu fui criada, assim, a minha mãe sempre foi muito focada nisso, sabe? Meu pai era um pouco assim sonhador, né? Meu pai tinha uma estrutura, né? E a minha mãe já não, minha mãe precisou batalhar muito, veio do interior, aquela coisa toda. Então acaba que pra minha mãe não tinha ruim, sabe? Se precisava, ela dava um jeito. Então minha mãe sempre tinha alguma coisa pra vender. Ela sempre se virou, sempre se organizou, ela não tinha vergonha de nada, sabe? Então assim, ela sempre, até hoje, né? Ela se vira. Então eu fui criada nisso, assim, ó. Tem coisa pra fazer? Vamos fazer. Sabe? Então, tá precisando de ajuda? Vamos ajudar. Tá precisando fazer aquilo? Vamos fazer. Meu trabalho é pegar aquele pano, mas se precisar eu também dobro o pano, eu lavo o pano, sabe? Então, assim, tocou o telefone, a gente atende, então a gente sempre foi muito proativos. E isso é uma característica não só da nossa personalidade, mas é do jeito que a gente foi criada, porque a minha irmã também é assim. Então, por mais que nós sejamos pessoas assim, tipo, eu e minha irmã somos muito diferentes, né? A gente tem isso na nossa vida, sabe? Trabalho, trabalho, responsabilidade, responsabilidade. Sabe aquela pessoa que sofre? Começa a dar, assim, eu lembro que dava, a gente pegava ônibus, né? Vai ter paralisação. A gente já começava a dar um suador. Meu Deus, como é que eu vou chegar no trabalho? Gente, óbvio, não tem como chegar. Mas na minha cabeça era uma obrigação que eu não podia, eu tinha que dar um jeito de chegar lá. Então, por mais que as coisas, inúmeras coisas estivessem dando errado, não, assim, além da minha vontade, eu achava que aquilo ali era a minha responsabilidade. Então, muitas vezes eu ficava muito mal pela questão da maternidade. Eu não sabia o que fazer, sabe? Porque eu precisava estar no lugar, eu assumi a responsabilidade, mas eu também. A Sara era a minha principal responsabilidade. Então eu acabava virando esse pau pra toda a obra. Claro que, graças ao meu bom Deus, né? Nas empresas que eu tive, que eu estive atuando, não que eu tive, acabava que Deus me direcionava para uma coisa e eu ficava naquilo, né? Então eu nunca, não fiquei nesse de fazer várias coisas, mas sempre acabava, né, ajudando. Mas eu via muita gente que acabava sendo o substituto do fulano quando ia fazer tal coisa. Como eu tenho um negocinho assim, tipo, eu gosto que as coisas fiquem iguais, eu não gosto de mudança. Então, meu sistema é igual, meu computador é igual. Então acabava que eu sempre ficava muito naquela tarefa, naquelas tarefas, aquele setor. Então, eventualmente, eu até ajudava outros setores, mas não era tanto. Agora, eu vi muita gente nessa situação de ser pau para toda a obra. E no Brasil, a gente sempre diz, não, fulano é muito bom funcionário, ele é pau para toda a obra. Só que quando as pessoas iam progredindo, eu lembro, fulana defendia lá o setor de compras, o de pagamento, e quando precisava ainda para o RH. E o RH, a gente sabe que é um lugar difícil, né? Tem que ter seu jeitinho, seu sistema, e essa pessoa atacava em todas as áreas. Nossa, eu pensava, gente, que quando tiver uma vaga melhor, vai ser pra ela. Não era. E eu ficava chocada com aquilo ali, sabe? E eu vi isso se repetir muitas vezes em empresas muito diferentes. Empresas empresas de médio porte, familiares. E eu pensava, por que se aquela pessoa é uma pessoa que tu pode contar a qualquer momento? Lendo um livro, ele vai falar sobre esse ditado. Tá? O autor vai dizer que o ditado, na verdade, lá nos Estados Unidos, né? Eles falam assim, pau para toda obra e mestre de nada. Mas, na verdade, ele diz que, a princípio, né? A princípio, a boca miúda se diz que esse ditado foi escrito por Benjamin Franklin, olha só.
E ele tava querendo dizer assim: seja um pau pra toda obra, porém mestre de uma coisa só. Não é nem como a gente diz no Brasil e nem como eles se conhecem hoje nos Estados Unidos. Era nesse formato aí. E o que o Benjamin queria dizer era que é bom que você ataque em muitas, né? Em muitas áreas. Você ataque no sentido de defenda muitas áreas da empresa, muitas áreas de um negócio. Entretanto, é necessário que vocês foquem em uma coisa só para serem mestres. Vocês têm que ser conhecidos, façam um nome que hoje em dia a gente diz, né? Faz teu nome em uma coisa só. Aquela coisa que a pessoa olha para ti e diz: olhei pra Fernanda e disse uma palavra. Qual palavra seria, né? O pessoal diz livro. Como que eu faço pra trabalhar com isso aí? Não sei. Mas geralmente é assim, né? As pessoas olham pra mim e falam livro. Essa guria gosta de livro. Então, essa é a ideia do Benjamin Franklin, sabe? Que as pessoas olhem pra ti e digam: olha, não, fulano é muito bom no RH. Fulano é muito bom motorista. Não, de limpeza, fulano sabe tudo de limpeza, de organização. Então, assim, são coisas que a gente não considera, né? Porque muitas vezes, dependendo da função, a gente acha muito pequena e tal. E isso tudo vai interferir também na nossa felicidade. Mas eu acho que é acima de tudo, tá? Então, pra gente chegar nesse ditado, tem outras variantes que a gente precisa entender. E o autor vai trazer aqui algumas variantes bem interessantes aqui no livro. Quero ler pra vocês algumas. Que são coisas que são mentiras que nos contaram e que fazem com que a gente não chegue na felicidade durante o nosso trabalho, não chegue na maestria, não tenha constância. Ou seja, quem não tem constância não chega a lugar nenhum. Ele vai dizer aqui que existe um movimento de freelancers e de pessoas que ficam de 1, 2, no máximo 3 anos numa empresa. E que, pelas pesquisas que eles fizeram, é muito difícil que alguém seja um mestre no que faz com essas características, né, de rapidez. E vai piorar, porque agora tem mais uma modinha que é tu fazer microaposentadorias. Então tu te mata trabalhando por um fim somente, que não é solucionar o problema de alguém, mas tirar uma aposentadoriazinha aí de 6 meses, 3 meses. Isso vai fazer com que muitas pessoas ociosas e, gente, eu vou mostrar pra vocês que a felicidade não está em trabalhar menos e ganhar mais, e sim trabalhar certo pelo motivo certo. Eu lembro que quando eu estudei administração, tinha uma cadeira de marketing que dizia assim: gente, vocês têm que saber criar o desejo na pessoa. Muitos livros de marketing diziam isso, acho que dizem até hoje. Tem que criar um desejo na pessoa, sabe? Porque a pessoa tem a vontade daquilo ali. Entretanto, nós cristãos, do meu ponto de vista, na época eu já achava estranho, mas não se falava muito sobre isso, né? Então, eu ficava pensando: não, mas não pode ser isso daí. Mas hoje nós cristãos podemos entender assim, tem muitas literaturas chegando no Brasil sobre isso, sobre trabalho e fé. E corroboraram esse meu pensamento, né? Graças a Deus que o Espírito Santo nos ilumina quando não tem algumas, não tem de onde a gente tirar essas fontes, mas ele já corrobora o pensamento de que a gente não pode criar um desejo. Nós somos criados para glorificar a Deus, né? E servir o nosso próximo. E como que a gente faz isso? Solucionando problemas. Então a gente não precisa criar desejo nas pessoas, nós precisamos localizar quem tem o problema que nós temos a solução. O seu problema é que você quer andar cheirosinho, pois eu vendo perfumes, fale comigo. É que você não sabe como falar bem, pois bem, eu aqui ensino a falar bem, entendeu? É cada um na sua área. O seu problema é que a sua casa não está limpa, pô, pois bem, está aqui essa senhora aqui, que vem 3 vezes por semana, ela organiza a sua casa, deixa uma listinha, você vai, entendeu? Existe sim muitos problemas e nós podemos fornecer soluções. Esse é o marketing correto. Não aquele que vai criar um desejo na mente da pessoa, uma consciência de que ela precisa daquilo. Do meu ponto de vista. Pode ser que existem aí nuances dentro dessa tese, dessa teoria, e eu não esteja aqui sendo, né, assim, atendendo todas essas nuances, mas no meu ponto de vista, a grosso modo, no geral, pra mim é isso. Então, ele vai dizer que tem algumas mentiras que nos contaram que nos impedem de ser felizes e de ter maestria nas coisas. A primeira mentira é que, assim, você pode ser qualquer coisa que quiser. Então, o autor aqui do livro, Jordan, ele vai dizer que a nossa missão a gente descobre, porém, a nossa vocação, nosso chamado, a gente escolhe, né? Deus nos dá a graça de escolher dentro daquilo que Ele nos deu como dons e talentos. Então, ele vai dizer que a nossa missão é glorificar a Deus acima de todas as coisas e servir o nosso próximo. Essa é a missão do cristão, do ser humano, quando foi criado para glorificar a Deus e servir o nosso próximo. Já a nossa vocação, a gente vai ter que, a nosso chamado, a gente vai ter que começar a pesquisar dentro das nossas afeições, dentro dos nossos talentos, dentro do nosso trabalho que a gente já desempenha.
quais seriam as coisas mais adequadas para que a gente se dedicasse a apenas uma delas. Aí o Jordan vai dar um exemplo. Por exemplo, ele escolheu 3 chamados para a vida dele: o empreendedorismo, a família, né, no caso marido e pai. Então, dentro do empreendedorismo, ele pode atuar em muitas áreas. E é isso que esse livro vai trazer aqui. E eu vou trazer tudinho pra você, tintim por tintim, aqui também, tá? A primeira mentira é essa: você pode ser qualquer coisa que quiser. E isso é mentira. Por quê? Deus nos chama e nos seleciona, nos cria para uma coisa específica, dentro dos talentos que Ele nos dá. Então você não pode ser o que quiser, você só pode ser aquilo que Deus te criou para ser. Entendeu? E aí, não é que fica pior, não, fica muito mais fácil assim. Porque agora a gente só tem que se dedicar a descobrir isso, que é a parte mais difícil. Mas ele me promete que ao longo do livro a gente vai conseguir, e eu vou junto com vocês caminhar aqui, vocês deem uma olhada. E quem sabe vocês conseguem também, de repente, adquirir o livro. O link fica aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo sempre. E se você tiver a oportunidade, adquiram o livro, fiquem de olho. Entrem no meu grupo de promoções, tem aqui o link do WhatsApp. E lá vocês também vão receber sem promoção. Quando o livro sair em promoção, vocês aproveitem e comprem. Porque esse aqui é o tipo de livro que a gente revisita. É o livro que a gente usa pra aconselhar, pra educar, sabe? Então, é um livro bom de ter em casa. No final, eu mostro certinho ali pra vocês. A segunda mentira que te contam é que você pode fazer tudo o que quiser. Na verdade, você não pode fazer tudo o que você quiser, né? As pessoas vão dizer que sim, o mundo vai vender essa ideia pra você, mas é pra quê? Pra você continuar que nem um rato, andando atrás daquele círculo, né? Então, muitas pessoas pensam assim: mas eu posso fazer tudo o que eu quero? Mas, assim, ó, o nosso trabalho não é se encaixar em algum molde ou provar algo para o mundo. É para desbloquear aquilo que Deus nos criou para ser, e então ser isso. A mentira de que podemos ser qualquer coisa que quisermos é particularmente perigosa, porque ela abre caminho para uma segunda mentira ainda mais sutil, pela qual muitos de nós se apaixonam, que é: você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Aí ele vai citar aqui alguns livros muito conhecidos dentro da administração e do desenvolvimento pessoal, né, que é o essencialismo. Então, assim, ele quer dizer que isso vem trazendo uma ansiedade, uma expectativa, traz pra gente muitas exigências para que a gente possa viver. E, na verdade, não é essa a questão. A gente não precisa ter e nem pode ser tudo o que a gente quer. Porque, na verdade, nós fomos criados para ser apenas uma coisa. Como que nós teremos tudo? Então, eu posso tanto viver uma vida tranquila, como também ter sucesso no trabalho, como também ter sucesso na família. Então, se a gente não escolher as coisas que vão ser os nossos focos principais, tem um vídeo aqui onde eu falo a importância de dizer não e o quanto é importante ter um grande sim para poder dizer alguns nãos e chegar em algum lugar na vida. E isso faz parte essencial do que o Jordan tá falando nesse livro aqui. Nesse outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, assistam a importância de dizer não. Saber dizer não, né? De dizer não. É do Redimindo Seu Tempo, mas ele casa tanto com esse livro aqui, eles foram todos os livros nessa mesma linha, que ele vai dizer sobre todas essas questões que eu tô tratando aqui com vocês, o quanto são prejudiciais. Então, a primeira mentira: você pode ser qualquer coisa que quiser. A segunda: você pode ter e ser tudo aquilo que quiser. E a terceira mentira que te contam é que a sua felicidade é o principal propósito do trabalho. E não é. Então, assim, ó, até o Jordan vai dizer aqui que a felicidade segue o serviço. O seu propósito de trabalho não é a sua felicidade. E isso é muito engraçado, porque, na verdade, ele quer dizer que quanto mais a gente persegue o dinheiro e a felicidade quando trabalha, menos a gente tem. Então, quer dizer que, assim, ó, mesmo que hoje, ou você fizesse o que você gosta e ganhasse um salário razoável, ou se você fizesse o que você está fazendo hoje e ganhasse 50 vezes mais do que você ganha, nada disso traria felicidade nem satisfação. Porque, na verdade, o seu trabalho não é para a sua felicidade nem para o seu sustento. Parece louco, né, dizer isso. Mas o nosso trabalho, na verdade, ele serve para glorificar a Deus acima de todas as coisas. Isso devia ser óbvio para todos os cristãos. E segundo, para servir o nosso próximo, ou seja, para resolver o problema de alguém. Gente, a gente fala tanto sobre isso, parece tão surreal, mas quando a gente lê, é óbvio que seria isso. E é óbvio que Deus nos recompensa quando a gente pensa desta forma. Às vezes demora, a gente tem que insistir, só que a gente é imediatista, né? Ele vai dizer aqui, a pesquisa diz que a gente leva muito mais de 5, 10 anos para conseguir ser excelente em alguma coisa, para poder ter a satisfação de fazer aquilo com maestria mesmo. E realmente é satisfatório quando a gente faz alguém assim, ó, com maestria. Não é legal quando a gente tá muitos anos numa empresa, quem já teve muitos anos numa empresa, e aquelas pessoas te têm como uma referência. Não, fala com a Fê, que a Fê sabe o que fazer. Não, a Fê já tem experiência. Você faz aquilo ali naturalmente, aquilo flui, e aquilo é só o fato de tu fazer bem, aquilo te satisfaz. O problema é que a gente acha que se ganhar muito mais, ou se fizer algo que a gente acha mais gostoso, a gente vai ficar satisfeito. Mas a verdade é que não vai.
Porque o nosso trabalho, quando for feito simplesmente para sobrevivência, ele não vai ser um trabalho satisfatório. É só vocês pegarem vários depoimentos aí do primo rico, do primo pobre, do próprio Bruno Perini. Ele fala, gente, não foi ganhar dinheiro é muito bom, ter dinheiro é bom, mas não foi o dinheiro que me deu a satisfação. Eu já era feliz e satisfeito quando eu estava buscando ter mais dinheiro. Então ele já era feliz no trajeto, antes de chegar no próprio destino. Porque se a sua felicidade vai depender de fazer o que você acha que gosta e de ganhar dinheiro, eu sinto lhe informar, mas não vai acontecer. Não, gente, não vai. Dá 3 meses ganhando o triplo que tu ganha agora, ou 50 vezes mais fazendo a mesma coisa, você não vai ser mais feliz. Porque nós não nascemos primeiro pro ócio, pra não fazer nada. É por isso que tem muito aposentado aí passando mal, tipo assim, tendo crise de ansiedade, depressão, às vezes jogando fora a família de anos. Por quê? Porque começa a viver sonhos que não são pra sua idade, porque não tem, a cabeça tá vazia, porque a cabeça não está sendo colocada para ajudar outras pessoas, para aconselhar os mais novos, para poder dar um auxílio, ser ali a rede de apoio daqueles que estão começando agora. Não. Ah, me aposentei, deu, né? Se eu quero me aposentar com saúde, que é pra curtir a vida. Nós não fomos feitos só pra isso. A vida não é só curtição, entendeu? Só descanso, só aposentadoria. E isso é um problema hoje, é vendido isso hoje na sociedade de uma maneira com que nós sejamos medíocres a vida inteira e infelizes a vida inteira, né? E não importa, alguém pode dizer, Fernanda, como é que eu vou pensar que o meu propósito de vida é, por exemplo, limpar? Cara, tu gosta muito de limpar. Pode ser que o teu propósito de vida seja muito ligado a limpar. Ah, mas como assim, cara? Tu não pensa em ser excelente nisso? Em ser o melhor nisso? Em ser quem ensina a fazer isso? A ponto das pessoas dizerem, não, cara, eu tenho uma mulher que limpa lá em casa. Não, eu vou começar a treinar outras pessoas para limpar como eu. E limpar com o propósito mesmo, de deixar a casa limpa, cheirosa, aconchegante. De quem sabe deixar um guia ali, olha gente, para manutenção da casa, vocês podem fazer isso. Sabe, existem maneiras de fazer todos os trabalhos da melhor forma possível. E essas coisas levam tempo. Se a gente observar na Bíblia, acho que eu ia falar isso antes, acabei interrompendo, não falei nada. Muitas coisas demoraram muito tempo para acontecer, tanto é que Deus fica repetindo para Abraão, assim, várias vezes a promessa, várias vezes. E Abraão erra, cai, mente, e vai e duvida, e Deus repetindo, e Deus repetindo, e Deus repetindo. Leva tempo para ele ter virado o pai da fé que a gente fala hoje, levou tempo. Foi Deus que criou nele a fé de fato, que hoje a gente pode chegar e dizer, não, ele é o pai da fé, ele foi o primeiro. Mas Deus fez com que ele fosse, Deus trabalhou nele. Foi Deus que deu, não foi ele que nasceu com aquela capacidade, eu não tenho. Foi Deus que criou nele. É a mesma coisa que a gente vê em José. Quantos anos José trabalhando afinco, assim, olha, como se fosse o Senhor. Mas o que acontece? Pô, José é preso. O que ele podia pensar naquele momento? Pois não, dentro da cadeia, ele faz o melhor dentro da cadeia. E ele acaba criando um cargo dentro da cadeia. Que isso é surreal. As pessoas não param pra pensar nisso. Se fosse eu ou você, eu hoje... Não, eu tô aqui, meu Deus, o que aconteceu? Tu me esqueceu? O que tá acontecendo na minha vida? Nada funciona. Eu tô preso, eu fiz o meu melhor, eu te servi com excelência, com amor, e eu tô preso. Não. Servi com excelência, com amor lá, também vou servir com excelência aqui dentro da cadeia. E aí ele criou uma possibilidade assim, ó. Dentro da cadeia, ele era o melhor. Gente, não, é assim, ó. É umas coisas assim que não tem... É que a gente não para pra pensar. E olha quantos anos. Aí ele virou governador. Deu. Parece que é assim, ó. Caiu no poço, sonhou, ficou preso, virou governador. Mas não foi. Se fosse uma linha do tempo, a gente foram mais de 10 anos. E aí o cara tá ali achando que tá tudo bem. Agora eu sou o chefe da casa, tem algum conforto, né? Tô aqui recebendo, fazendo as coisas que acima de mim só o dono da casa é preso. Então, se a gente parar pra analisar a resiliência, a resistência, pode ter papo de coach, né? Mas não é. E a crença naquilo que ele sabia que era verdade era muito maior do que as dúvidas que poderiam vir na cabeça dele. Porque a gente não é que o crente não duvide, mas é que a gente tem que começar a acreditar nas verdades de Deus, sabe? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, as coisas que estão acontecendo hoje com a gente, eu penso, meu Deus, eu orei ontem sobre coisas mais leves que essas, e hoje eu tenho esses tipos de problemas pra resolver. E sabe, um dia eu posso abrir aqui pra vocês o que aconteceu hoje. Mas aqui eu penso assim, meu Deus, eu já tenho muito mais do que eu mereço, né? E perto de outros problemas, então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não erra. Então, se está acontecendo isso, o que eu posso esperar? Eu só posso esperar o melhor do meu pai, que é um pai bondoso.
né? Então, o que eu tenho que fazer? É confiar nas verdades que eu conheço. Agora, se tu não conhece nenhuma verdade sobre Deus, eu tava vendo um podcast, uma entrevista da Fernanda Witwinski, acho que é assim que fala o nome dela. E ela tá falando sobre que tá fazendo terapia, mas ela começou a enfatizar, gente, eu tô fazendo terapia, mas eu tenho me dedicado a conhecer de verdade, profundamente, as verdades bíblicas sobre quem Deus é. Porque são elas que me consolam nos meus momentos de desespero, de ansiedade, de depressão, de angústia, de pensamentos até de, né, muitas vezes são esses pensamentos. Saber quem Deus é com relação e quem eu sou perante Deus, né? Tipo assim, diante da paternidade de Deus, quem eu sou? Qual que é a posição de Deus com relação à minha pessoa? Quando eu entendo realmente quem Deus é e quem eu sou perante, assim, diante dessa verdade, isso é consolador. Então, é nisso que a gente tem que focar. Ele vai encerrar assim, e aí no próximo vídeo a gente continua dizendo assim, ó. Como cristãos, somos chamados a buscar a excelência em todas as coisas, como um meio de refletir o caráter de nosso Deus excepcional. Essa verdade, associada às leis do tempo e dos compromissos, significa que simplesmente não podemos buscar o domínio profissional em muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente coloca isso na prática de verdade, quando a gente tira do sonho, a gente vai ver ali como o tempo é, as 24 horas que a gente tem por dia, e como nós temos compromissos diários, não só com o nosso trabalho específico, mas com muitas áreas da nossa vida, a gente vai chegar à conclusão de que a gente pode ser excelente sim, mas em apenas uma coisa, né? E um chamado, né? Os que a gente escolhe ali são ou uma ou poucas coisas, né? Não muitas. Então é melhor fazer muito em uma coisa só do que fazer pouco em várias coisas, tá? Isso que ele quer dizer. É justamente porque somos chamados a ser excelentes, ou seja, nós representamos um Deus excelente. Então nós devemos fazer o melhor em todas as coisas que não podemos nos comprometer a ser excelentes em muitas vocações. Então ele diz que a gente tem que escolher uma vocação, duas vocações que ele faz ali. Ser mãe, né? Eu engravidei, gente. Eu tive um filho e essa é uma das minhas vocações. Eu não preciso nem pensar. Você precisa pensar nessa vocação, né? Em primeiro lugar, é a nossa casa. Eu sou casada, né? Tive filhos, então eu preciso pensar na minha vocação de esposa, Eu devo dedicar a minha vida nessa vocação em serviço ao meu próximo, que no caso é meu marido. E terceiro é a minha vocação como empreendedora, como um trabalho, meu ganha-pão. Eu preciso me dedicar a isso com excelência. São 3 coisas. Então a minha vida vai girar em torno dessas 3 coisas, colocando elas nas ordens de prioridade que elas precisam ter, considerando que essas coisas mudam, né, com o passar do tempo. Porque hoje, quando as crianças estão ainda menores, a gente tem como prioridade, né, manter eles vivos e com o sustento, com o básico. Mas eles vão crescer e um dia a gente vai estar ali na retaguarda somente. E aí a gente vai ter como dedicar nosso tempo para outras atividades, né? Como uma outra vocação que ficou, por exemplo, em terceiro lugar, que seria o nosso trabalho, muitas vezes nossa carreira. Então, é bom a gente ver a ordem da vida e como ela não é assim, né? Ela tem seus altos e baixos. E a gente não fica tão ansioso, porque tem muitas pessoas que dizem, nossa, mas eu amava fazer meu trabalho, Fernando. E agora eu tenho minha família e eu não tô conseguindo fazer meu trabalho como eu deveria, como eu gostaria. Então a gente vai começar a ordenar as coisas, diminuir o que se faz, fazer só aquilo que se realmente precisa fazer e que se tem capacidade de fazer agora com excelência. Não para coisas às vezes muito boas e piedosas, muitas vezes. E acabar fazendo melhor essas coisas, porque vai chegar uma hora em que a gente vai ter mais tempo, né? Que nossos filhos vão crescer e se nós fizermos muito bem o nosso trabalho agora, eu falo isso em outro vídeo, sobre filhos. Se a gente fizer muito bem o nosso trabalho em cada fase da vida deles, a gente vai ter cada vez menos trabalho quando eles vão crescendo. Entendeu? Porque uma criança bem cuidada é um adolescente melhor, mais fácil de lidar. Um adolescente bem cuidado é muito mais um adulto muito mais fácil de lidar, que vai conseguir enfrentar a vida de formas diferentes. Vão existir obstáculos, sempre vão ter desafios, porque dá trabalho. Mas vai ser muito mais fácil de lidar com uma criança que recebeu isso. Claro que se a gente não conseguiu fazer o melhor e a gente não consegue ser perfeito, Deus está ali para suprir aquilo que a gente não consegue fazer, para corrigir aquilo que a gente fez de errado. O fato é que a gente tem que estar sempre ligado, cuidando do nosso coração e das nossas atitudes para fazer o melhor. O casamento é a mesma coisa. Se a gente fica deixando brechas, vai chegar uma hora que vai ser insustentável, a gente não vai conseguir mais, né? Agora a gente vai alimentando isso todo ano, todos os dias, corrigindo, pensando, sendo intencional naquilo, sabe? E aí vai ficando cada vez mais fácil. Chega uma hora que vocês vão ver que vocês realmente são um só. Realmente, cada fase da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa. Quanto mais tempo a gente dedica para eles, melhor a gente fica neles. Agora, quanto mais a gente vai levando com a barriga ou no automático, vai ficando pior.
né? Um casamento levado no automático em alguma área, depois de um tempo vai dar problema. Os filhos levando no automático, numa hora vai chegar uma hora que tu vai ter que ter mais trabalho do que tu deveria ter naquele momento. O que é consolador é que em todas as coisas Deus supre as nossas necessidades. Em todas as coisas Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer, porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo. E mesmo que a gente foque, a gente sempre vai falhar em alguma coisa. E nós temos um Deus que nos supre. Então, e esse é o nosso consolo. Queria falar pra vocês que é desse livro aqui, que eu tô falando, né? O Maestria. Tem também o livro Redimindo Seu Tempo, que acompanha o Maestria, e o Chamados para Criar. Então, vão ter mais vídeos. Vai ter esse aqui é um das semanas de leitura. Terão outros vídeos sobre os próximos capítulos, se Deus quiser. Se vocês gostarem, deixa aqui na descrição. Toda vez que eu tiver um insight, eu vou trazer aqui esses vídeos, assim, um pouco mais explicados, porque na resenha só desse livro aqui não tem como falar tudo o que esse livro traz de bom, tá? Essa é a minha dica por hoje, eu espero vocês no próximo vídeo.